O que você pagaria para desfazer o maior erro da sua vida? Alphonse! Eu prometo! Um dia eu virei aqui para te buscar! Espere por mim! Espere por mim! Edward Elric pagou 3 vezes pelo mesmo erro e na terceira vez ele pagou com tudo o que ele tinha. Porque no mundo de Fullmetal Alchemist existe um grande tabu, trazer de volta alguém que já morreu. Porém, 2 irmãos ainda crianças tentaram mesmo assim e transmutaram a mãe deles que havia morrido. Porém, o que subiu daquele círculo não era a mãe deles. A primeira cobrança veio na mesma noite e o mais velho perdeu uma perna. A segunda veio segundos depois, quando o corpo do caçula começou a sumir na frente dele e ele entregou o braço direito para prender a alma do irmão numa armadura vazia. E no ano seguinte, para não esquecer dos erros do passado, os irmãos colocaram fogo na casa onde eles nasceram e gravaram a data dentro de um relógio de prata e saíram mundo afora com uma promessa: recuperar os seus corpos. E nessa história, o Edward Elric vai entender uma coisa sobre culpa que você ainda não sabe. Culpa não é remorso, não é se odiar em silêncio e nem pedir desculpa. Culpa é uma coisa muito mais concreta, muito mais cara e muito mais trabalhosa do que isso. E para te mostrar como ele entendeu, eu vou destrinchar a vida dele em 5 trocas equivalentes. E no final desse vídeo eu te entrego a frase que define o que é culpa de verdade. E ela vai mudar o que você vai fazer amanhã. Mas nesse vídeo você vai se identificar com o Edward. E isso vai te incomodar. Porque a diferença entre vocês dois cabe dentro de uma única pergunta: o que o Edward Elric resolveu que você prefere alimentar? Primeira troca, um braço. A mãe dos irmãos se chamava Trisha Elric e ela morreu numa epidemia quando o Edward tinha 5 anos e o Alphonse tinha 4. O pai deles já tinha ido embora antes disso e sobraram naquela casa apenas 2 meninos e uma estante cheia de livros de alquimia que ele deixou para trás. Mas antes de nos aprofundarmos na história, você precisa entender o que é alquimia naquele mundo. Senão nada do que eu vou falar aqui vai fazer sentido. A alquimia em Fullmetal não é mágica. É ciência. E ela funciona em 3 etapas que são sempre as mesmas. Você compreende do que a coisa é feita, decompõe ela e reconstrói em outra forma. Nada se cria. Tudo se transforma. Tem uma cena da infância deles que mostra isso do jeito mais simples possível. Nessa cena, o Edward usa o próprio piso de madeira da casa e transmuta ele num passarinho de brinquedo. O passarinho não apareceu ali do nada. Ele é o chão, a mesma madeira, só que em outra forma. E como nada se cria, a coisa toda cabe numa única lei. A de que, para obter algo, é preciso pagar com algo de valor igual ou equivalente. Porque naquele mundo você não ganha nada, você troca. Essa é a lei da troca equivalente. Se o passarinho é o chão, agora você tem um buraco no chão. Estamos entendidos? Então vamos prosseguir. Os 2 irmãos aprenderam o básico sozinhos, lendo os livros do pai. E para se aperfeiçoarem, arrumaram uma professora que puxou os dois num treinamento brutal de corpo e mente, do tipo que quebra uma criança normal. Mas eles aguentaram tudo por um único objetivo que nunca disseram em voz alta. Mas queríamos ver o sorriso da mamãe de novo. Queríamos voltar a viver felizes juntos. Foram anos carregando esse plano em silêncio, até o dia em que eles decidiram que estavam prontos. E em uma noite no escritório do pai, 2 meninos de 11 e 10 anos conferem uma lista: água, carbono, amônia, cal, fósforo, sal, enxofre, ferro, tudo medido na quantidade exata de um corpo humano adulto, arrumado no centro de um círculo desenhado no chão. E olha que bizarro o que eles estão fazendo. Tudo o que forma uma pessoa cabe naquele chão e custa menos que o dinheiro de uma criança. É esse o preço de um corpo humano, barato. A parte impossível nunca foi o corpo, e só falta o último ingrediente, o único que não se compra em lugar nenhum: a informação da alma. Então os dois cortam o próprio dedo e deixam o sangue pingar em cima da fórmula. O Ed olha para o seu irmão. Tá pronto, Al? Eles colocam as mãos no círculo e um brilho em azul surge. Raios percorrem a sala, o ar gira e os 2 meninos estão sorrindo. Sorrindo porque tá funcionando. Porque depois de anos de estudo, a mãe deles finalmente vai voltar. Até que a luz muda de cor. Uma névoa escura toma a sala inteira. E no meio do círculo, onde deveria estar os ingredientes, abre um olho. A primeira coisa a sumir é o braço do Alphonse. O Edward vira para gritar o nome do irmão e antes do grito sair, a sua perna esquerda é levada. E depois disso ele só consegue assistir o caçula sendo puxado aos gritos, sendo desfeito pedaço por pedaço no meio da sala, sem conseguir nem se levantar para alcançar ele. E nesse instante, a mente do Edward é arrancada dali. Ele se vê num lugar branco, infinito, sem chão e sem teto. Atrás dele tem uma porta gigante de pedra. E na frente, sentada no meio do nada, uma criatura completamente branca. Sem olhos, sem nariz, sem rosto, só uma boca. Ele pergunta quem é aquilo, e a criatura responde que tem muitos nomes. Eu sou a existência que vocês chamam de mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, eu sou você.
E ela avisa: você ousou bater na porta, agora a porta está aberta. E o portão atrás do Edward se escancara e engole o menino. Eu vou te mostrar a verdade. Lá dentro, o Edward é atravessado por informação, a estrutura do mundo entrando de uma vez só na cabeça de uma criança de 11 anos. Tão rápido e tão profundo que ele implora para aquilo parar. Ele mesmo descreve depois que parecia que a cabeça dele ia explodir, mas por um instante tudo ficou claro. A verdade de tudo. E no meio daquele rio de conhecimento ele vê a silhueta de sua mãe. O Ed estica a mão para poder tocar e sentir o calor dela mais uma vez, quando de repente ele tá de volta na frente da porta. O Ed entende na hora que a teoria dele estava certa. Ele só precisava ver de novo, mais um pouquinho daquela verdade. Mas a criatura explica que ele já viu tudo o que ele podia pelo preço que ele pagou. O Ed pergunta que preço, e a verdade responde sorrindo: esse preço. A perna esquerda dele é arrancada. Enquanto o menino grita, a criatura pergunta se não é assim que funciona. Essa é a troca equivalente, não é, senhor alquimista? De volta ao escritório, tem sangue no chão, o menino berrando por uma perna que não existe mais, e do outro lado do círculo, as roupas do Alphonse. Só as roupas, nada mais. O corpo do irmão não tá mais em lugar nenhum, e o Edward começa a pedir ajuda pra qualquer um, até que ele chama pela mãe dele. E aí, a coisa que eles transmutaram se mexe. O que tem ali dentro do círculo tem membros fora do lugar, a caixa torácica aberta, sangue por todo lado, e aquilo olhando pra ele, tentando se arrastar até o Ed. E é por isso que a transmutação humana é um tabu. A alquimia trabalha com matéria. Uma alma não é matéria, não tem fórmula, não tem peso, não tem quantidade que você anota numa receita. Você até consegue montar um corpo humano com os ingredientes certos, mas nada garante que tenha alguém dentro dele. E aqueles dois irmãos pagaram com o próprio corpo para descobrir isso na prática. Uma armadura vazia que decorava aquela sala cai perto do Edward, e ele, sangrando com uma perna a menos, se arrasta até ela e desenha um selo com o próprio sangue. Devolve! Ele é meu irmão! Se quiser pode levar minha perna ou os meus braços, dou até meu coração! Mas devolve! Devolve ele pra mim! É meu único irmão! E o preço para devolver o irmão dele ali foi o braço direito do Ed, e dessa vez deu certo. Quem acolhe os dois depois daquela noite é a família Rockbell, a Pinaco, a velha que praticamente criou os meninos, e a neta dela, a Winry. E dias depois aparece por lá um oficial do exército chamado Roy Mustang. É ele quem conta pro Edward a existência dos alquimistas federais e de que eles podem ter acesso a arquivos restritos que nenhum civil vê na vida. Um caminho até o conhecimento que talvez devolva os corpos deles, com um preço embutido. E a partir daquele dia o Edward tem um alvo. Então vem a cirurgia. O Edward recebe um alto meio, uma prótese de aço encaixada direto no osso e no nervo, e encara meses de dor para voltar a andar. E nesse período de recuperação tem uma cena curta que diz muito. O Edward junta as mãos e faz alquimia sem desenhar um círculo de transmutação, do jeito que a professora dele fazia. E o Alphonse vê aquilo e comenta que ele não consegue fazer igual. E o Edward entende que o irmão não viu o que ele viu. Aquelas informações que atravessaram a cabeça do Ed não atravessaram a cabeça do Alphonse. Cada um voltou naquela noite com uma conta diferente. Após se recuperar completamente, aos 12 anos, o Edward presta o exame de alquimista federal e passa, o mais novo da história do país. E o Ed sabia o que ele estava assinando, porque todo mundo naquele exército chama alquimista federal pelo apelido de cão do exército. E ele aceitou a coleira pela chave daqueles arquivos. Ele não ficou pedindo desculpa pro Alphonse. O Ed foi trabalhar. E aí chega o dia 3 de outubro de 1911. Os irmãos Elric estão parados na frente da casa onde eles nasceram, com a Winry e a Pinaco do lado deles. E a casa ardendo em chamas. E foram eles mesmos que atearam fogo. E enquanto ela queima, o Edward diz a frase: Nós não podemos mais voltar atrás. Olhando essa cena por fora, a gente pensa que essa cena é um apagamento. Um cara destruindo a prova do que fez para não precisar mais olhar. E o pai deles vai jogar exatamente essa acusação na cara do Edward daqui a alguns anos. Por isso eu peço que você lembre desse momento. Só que no mesmo dia do incêndio, ele fez outra coisa. Ele pega o relógio de prata de alquimista federal, abre a tampa e grava lá dentro a data, 3 de outubro de 1911. Do lado de dentro, onde ninguém vê. Onde só ele vai ver toda vez que ele abrir para ver as horas. E repara que esse incêndio segue as 3 etapas que você aprendeu no começo do capítulo: compreender, decompor e reconstruir.
Eles não estavam só queimando a casa deles, eles estavam fazendo alquimia neles mesmos. O fogo tirou o lugar para onde voltar. O relógio tirou a chance de esquecer por que estão andando. Quem só ateia fogo chama fuga de virada de página, e quem só grava a data mora dentro do incêndio pro resto da vida. O Edward fez os dois no mesmo dia. Aos 12 anos, aceitou perder a casa, a infância e a chance de fingir que nada aconteceu, para transformar o pior erro da vida dele em uma direção. E é isso que essa frase quer dizer. Culpa não é o que você sente, é o que você aceita perder de si mesmo para que o erro não seja o seu fim. E essa primeira conta, por mais cara que tenha sido, é uma conta que fecha. O Edward quebrou uma regra, o universo cobrou e o Edward pagou. Tem uma lógica cruel nisso. E lógica cruel a gente até aceita. Mas a segunda troca desse vídeo não tem lógica nenhuma. Porque na próxima vez que o Edward perde alguém, ele não quebrou alguma regra. Ele não pediu nada e não recebeu nada em troca. E o nome dela era Nina. Segunda troca. Uma menina. 3 anos se passam desde o incêndio. O Edward agora tem 15 anos e o Alphonse 14. E os dois rodam o país atrás de qualquer coisa que possa devolver os corpos que perderam. É essa busca que leva os dois até Shaw Tucker, o alquimista que costura a vida. O único homem do país autorizado pelo governo a estudar alquimia aplicada a seres vivos. E 2 anos antes ele tinha criado a primeira quimera capaz de falar. Um bicho montado a partir de 2 outros. E foi esse feito que garantiu o cargo dele. E é bom que você saiba como aquela primeira quimera terminou. Ela falou uma frase, se recusou a comer e morreu pouco tempo depois. Mas enfim, os irmãos começaram a frequentar a casa do cara com uma certa regularidade, para estudar as anotações da biblioteca particular dele. E na casa do Tucker mora mais 2 indivíduos. Um cachorro enorme chamado Alexander e uma menina de 5 anos chamada Nina. O pai dela vive trancado no laboratório e a mãe foi embora faz tempo. Então a Nina passa todos os dias sozinha numa casa grande demais, tendo apenas um cachorro como companhia. Mas isso só até aqueles 2 moleques apareceram lá dentro. E ela ganha de graça 2 irmãos mais velhos. Eles brincam no quintal, ela sobe nas costas do Alphonse, chama os 2 de irmãozinhos. São só alguns minutos de anime. E são cenas leves, dessas que você assiste e nem grava. Mas é um momento muito querido naquele anime. O tempo se passa e poucos dias depois o Tucker chama os irmãos Eric no laboratório. Bem a tempo da avaliação anual que ia decidir se ele mantinha o Tucker com o cargo de alquimista federal, ele conseguiu novamente fazer uma quimera que fala. Os 2 olham para a criatura e a criatura olha de volta. E o Edward pede para ela falar alguma coisa, ainda achando que eles estão diante de uma conquista científica. E ela fala. A criatura chama o nome dele. Edward. E chama do jeito que só uma pessoa no mundo chamava. Edward. Irmãozinho. Nesse momento, o Edward desaba, porque a Nina não tá na casa, o Alexander não tá na casa. E na cabeça do Edward, num segundo, tudo se encaixa. A avaliação chegando, a quimera de 2 anos atrás e a esposa do Tucker que sumiu justamente naquela época. O Tucker transformou a Nina e o Alexander numa criatura só. E essa não é a primeira vez que ele faz essa coisa macabra, é a segunda. O Edward parte pra cima e agarra o Tucker pelo colarinho. E o Tucker, sendo sacudido por um adolescente, não chora e nem nega. Ele diz que não entende o porquê o Ed tá tão chateado, porque é assim que a ciência progride, que experimento com o humano é um passo necessário e que um cientista como o Edward deveria entender. O Ed grita que ninguém tem o direito de brincar com a vida das pessoas e o Tucker devolve na cara dele. Vidas humanas, não é? Alquimista de aço, olha pro seu braço, pra sua perna e pro seu irmão. Eles não são resultados do que você chama de brincar com vidas humanas? O Edward soca a cara dele e o Tucker grita a frase. Nós somos iguais, tanto você quanto eu. Nós vimos uma possibilidade à nossa frente e sentimos vontade de testar, mesmo sabendo que é proibido. Nada disso! O Edward continua batendo nele quase até matar, gritando que não é igual a ele. Mas dá uma olhada no rosto do Ed enquanto ele bate no Tucker. Essa feição não é de raiva, mas sim de alguém que tá desolado. Ele tá batendo num homem que acabou de dizer uma coisa que ele não consegue provar que é mentira. E quem interrompe a surra é a própria Quimera, preocupada, pedindo pra ele parar de machucar o pai dela. Papai, está doendo? O Alphonse se ajoelha na frente dela e pede desculpa, porque mesmo com todo o poder que os dois têm, eles não conseguem transformá-la de volta. E a Quimera, com a
a mentalidade mais pura de uma criança, responde perguntando se eles podem brincar agora. O Edward se levanta, olha o emblema de alquimista federal e chuta ele pra longe. Eu não vou me demorar nessa cena, mas o peso dela não tá na imagem, mas sim no que ela significa daqui pra frente. E pra te mostrar o como isso abala o Ed, ele teve um pesadelo. Era ele criança mostrando pra sua mãe um brinquedo transmutado, e era elogiando ele. Você é incrível, Ed. Consegue transmutar uma coisa perfeita dessas, mas não consegue transmutar direito a sua própria mãe. Então ela se torna aquela coisa que subiu no círculo, e a voz da Nina chama ele pra brincar. E isso é o subconsciente de um garoto de 15 anos cobrando ele de madrugada a conta que o mundo não cobrou. Os irmãos são proibidos de chegar perto do caso, e é a tenente Risa Hawkeye que conta o desfecho. Um homem que andava caçando alquimistas federais chegou naquela casa antes de todo mundo e matou o Tucker, juntamente da Quimera, rezando por cima do corpo dos dois, dizendo que duas almas humanas estão voltando para a morada de Deus e recebessem salvação e descanso. O Edward não viu nada disso, ele só recebeu a notícia. Só que o problema do Ed não é a situação, mas sim a teoria dele. O Edward ficou todo esse tempo pensando no que seria a alquimia em que eles sempre acreditaram. A professora ensinava que o mundo flui num ciclo e que a morte faz parte desse fluxo e que é preciso aceitar. Ele achava que tinha compreendido isso, mas se tivesse realmente compreendido, não teria feito aquilo com a própria mãe. E conclui que é um idiota, que não evoluiu em nada e que achou que a chuva fosse levar embora um pouco das dúvidas. Mas até as gotas de chuva estão deixando ele deprimido. O Alphonse comenta de que o que mais deprime ele é não ter um corpo para poder sentir as gotas da chuva. Tem uma conversa com o Mustang nesse mesmo caso que mostra onde isso vai parar. O coronel Roy Mustang passa por ele e diz o que qualquer adulto diria: a vida é assim e você vai cruzar com muitos outros casos como esse. Não dá para se abalar com cada um deles. E o Edward responde assim: Não me importo que me chamem de cão do exército ou me xinguem de demônio. Uau e eu vamos conseguir nossos corpos de volta. Mas mesmo assim, não somos demônios, muito menos deuses. Somos seres humanos, apenas seres humanos! Não temos força sequer para salvar uma garotinha. E isso é Edward Elric, um garoto de 15 anos no meio da pior semana da vida dele. Ele não resolve tirar os pesos dos ombros, ele resolve colocar mais. E é aqui que mora a parte mais dura do vídeo. Existe conta que não fecha, nunca. Na noite da transmutação da mãe, ele quebrou uma regra e o universo cobrou. Foi brutal, mas teve a conta. Aqui não teve. Ele não pediu nada, não quebrou lei nenhuma. Ele só perdeu e não existia nada do que ele pudesse oferecer que trouxesse aquela menina de volta. O mundo tirou e não cobrou, tirou e não devolveu. Você pode virar uma pessoa melhor, ajudar 1000 desconhecidos e a pessoa específica que você machucou continua machucada. Sentir não repara, trabalhar também não repara aquilo, repara outras coisas. O Edward podia ter dito que era criança, que não tinha como ele saber o que ia acontecer ou que a culpa era toda do Tucker. Isso seria verdade, mas ele preferiu carregar mesmo assim, sem transformar a menina em uma desculpa para reparar. Só que o mais fácil para ele e para você seria um pagamento único e definitivo, que apaga a dívida inteira sem tirar mais nada de você. E é isso que vão colocar na mão do Edward no próximo capítulo. Uma pequena pedra vermelha que ignora todas as regras da alquimia. Terceira troca, uma pedra. O pai dele sumiu antes da Trisha morrer. E anos depois do incêndio, sem avisar ninguém, ele aparece na cidade onde os meninos nasceram, Van Hohenheim. E a primeira coisa que ele faz não é abraçar o filho que ele ficou tanto tempo sem ver, é acusar. Ele diz que o Edward queimou a casa dele para fugir do passado e compara o Edward com uma criança que faz xixi na cama e esconde o lençol. O Edward odeia ouvir aquilo, mas o velho não veio só para isso. Mais tarde ele senta com a Pinnacle e faz perguntas estranhas sobre a coisa que os meninos transmutaram naquela noite. Ele pergunta sobre a cor dos cabelos, a cor dos olhos, e o Edward escuta aquela conversa, porque a pergunta escondida ali é o pior pensamento que ele poderia ter. E se aquilo que eles criaram nunca foi a mãe deles? Porque por anos o Edward carregou aquele dia com uma certeza no fundo de sua alma, a de que ele arrastou a própria mãe de volta para dentro de um corpo errado e que viu ela morrer pela segunda vez. E isso não é só uma quebra de regra, é matar a mesma pessoa 2 vezes. Bom, no dia seguinte ele decide verificar, pega uma pá, vai até onde aquilo foi enterrado e começa a cavar. E quando alcança os restos daquela criatura, o Edward faz com que qualquer alquimista faria. Ele começa a analisar, pega um punhado de cabelo e lava na água para confirmar a cor, porque ele lembra do cabelo da mãe dele.
castanho, e o que tá na mão dele é preto. O fêmur também é comprido demais, e a pelvis é de um homem. A Pinnacle, olhando pra tudo aquilo, fala a frase que muda a vida dele: Ed, isso daqui não é a sua mãe. O Edward começa a rir, um riso meio choroso de quem entendeu tudo de uma vez, e confirma em voz alta que alguém que já morreu não pode voltar à vida. Essa é a grande verdade. Era algo impossível de se fazer. Aí ele olha para aquela ossada, a mesma que ele passou anos acreditando que era a mãe dele, e diz: Desde aquele dia, esse era o símbolo da nossa falta de esperança. Mas agora passou a ser a nossa esperança. Porque se aquela coisa nunca foi a Trisha, então o corpo do Alphonse não foi desmontado para construir aquilo. Foi levado. E o que foi levado ainda existe. E tá inteiro em algum lugar. O que significa que o Wall pode voltar a ser como era. O símbolo do fracasso vira motivo para continuar. E não foi pensamento positivo que fez isso. Foi a coragem de olhar. Ele desenterrou, lavou o cabelo, mediu o osso. E a culpa que ele carregava era maior do que a culpa real. E ele só descobriu porque teve estômago de ir conferir. Agora pensa, a tua medida de verdade, será que é do tamanho que ela parece ter às 3 da manhã? Ou você nunca teve estômago de conferir? Só que existe uma saída ainda mais sedutora que a dívida infinita. Quitar tudo de uma vez sem tirar nada de você. E na história do Edward, essa saída tem nome, cor e tamanho. A Pedra Filosofal. Uma pequena pedra vermelha capaz de ignorar a lei da troca equivalente. Com ela, você cria sem pagar. Era o que os irmãos Elric procuravam desde o começo da história. A razão da coleira militar. Até que eles decifram as anotações de um médico que ajudou a criar uma. E descobrem o real ingrediente dessa pedra. Vidas humanas. Pessoas vivas, dissolvidas com as almas ainda presas lá dentro. O Edward tinha na mão a solução do problema que consumiu a sua infância. E o preço não sairia do bolso dele. Sairia do bolso de gente que ele nunca nem conheceu. E aqui agora uma parte importante, porque ela rende algumas brigas na internet. O Edward nunca fez juramento de não encostar numa pedra filosofal. Teve um dia que ele ficou preso num lugar sem saída, dentro do corpo de um homúnculo, e usou as almas das pedras de um inimigo para poder abrir o portão e escapar, fazendo a transmutação humana nele mesmo. E nessa cena tem um detalhe que vale o vídeo. Quando ele junta as palmas para transmutar, o Ling, que tá preso ali com ele, comenta que aquela pose parece a de alguém que tá rezando. E isso é comentário de um personagem, não um fato da obra, mas é um dos detalhes mais carinhosos que a obra faz nesse momento. E o que acontece do outro lado do portão é a cena que esse capítulo existe para te mostrar. Porque quando o Edward atravessa, ele não tá sozinho naquele lugar branco. Tem um corpo sentado na frente da porta, magro, de cabelo comprido, costelas aparecendo e cabeça baixa. É o Alphonse, o corpo que sumiu naquele escritório 5 anos atrás. O Edward passou o tempo todo virando biblioteca, laboratório e cidade do avesso atrás de um jeito de trazer esse corpo de volta. E o corpo em si esteve aqui o tempo inteiro, do outro lado de uma porta que só abre pagando. E o irmão levanta a cabeça e olha para ele. O Edward chega perto do que ele procura desde os 11 anos, ao alcance da mão dele, e não pode levar. Não é que ele não saiba como, mas é que ele não tem com o que pagar. O Edward tá ali de carona, e as almas dos outros não compram o corpo do irmão dele. Então o Ed faz a única coisa que dá. Olha pro corpo do irmão e promete: Alphonse! Eu prometo! Um dia eu virei aqui pra te buscar! Espere por mim! Espere por mim! Ai, você tem que guardar essa promessa. No último capítulo desse vídeo ele volta. E dessa vez ele vai levar. Enfim, o que o Edward recusa não é tocar na Pedra Filosofal. É outra coisa muito mais difícil. Tempo depois, um homem oferece uma Pedra Filosofal pronta pro Ed, na mão dele, em troca de apenas um serviço. E o Edward aceita isso, já sem nenhuma intenção de usar a pedra. O próprio irmão dele desconfia na hora. A conta que era dele e ele se recusa a quitar com a moeda dos outros. E você já conhece quem fez a escolha oposta. O Tucker pagou a conta dele com a própria filha. E repara no que essas recusas ensinam pro Ed sem ele perceber. Aquele universo não tem tabela de preço. Ele cobra o que a coisa vale pra quem paga. E eu preciso que você entenda isso, porque isso é a chave do último capítulo. Porque existe um ser naquela história que entendeu essa mesma lei melhor do que todo mundo e tirou a conclusão inversa. Se o que dói é o desejo, então ele arranca o desejo. E ele arrancou 7 pedaços de dentro do próprio corpo. E esse ser, você pode chamar ele de pai. Quarta troca.
7 pecados. Ele não tem um nome próprio, todo mundo só chama ele de pai. E para entender ele, você precisa voltar 400 anos, para um reino que hoje é só deserto e ruína. Xerxes. Foi lá que tudo começou, dentro de um frasco de vidro. Ali dentro tinha uma pequena coisa viva, sem corpo, sem poder tocar em nada, dependendo de um humano do lado dele para poder existir. Esse humano era um escravo, um jovem sem nome conhecido só pelo número que carregava. Os dois conversavam sobre escravidão, sobre pertencer a alguém, sobre liberdade. E foi a coisa no frasco que deu o nome ao escravo, Van Hohenheim. Sim, o pai do Edward, 400 anos antes daquele círculo no chão do escritório. E numa dessas conversas, quando o assunto foi liberdade, a criatura respondeu o que era liberdade para ela: sair daquele frasco. Só isso. Uma coisa presa num vidro querendo o que tudo que tá preso quer. E lembre-se dele, porque ele vai voltar no final desse vídeo com uma força que você não tá esperando. Enfim, ele conseguiu sair do frasco. Mas não foi sozinho e nem de graça. Ele ganhou a confiança do rei de Xerxes vendendo para o homem a única coisa que um rei poderoso ainda quer: a vida eterna. E ele convenceu o rei a cavar um círculo de transmutação gigantesco em volta do próprio reino. E naquela noite o círculo acendeu com todo mundo dentro. Um reino inteiro usado como material. E quando a poeira baixou, sobraram apenas 2 figuras de pé no meio de um país morto. A criatura do frasco, agora com um corpo humano, e o escravo Hohenheim. E o pai resume para ele o que acabou de acontecer. Em troca de seu sangue, eu lhe dei um nome, dei conhecimento. E também, eu lhe dei um corpo que é imortal. Os dois saíram de Xerxes imortais, feitos das almas do mesmo povo. E é por isso que o pai do Edward atravessou 400 anos sem envelhecer, sabendo mais de alquimia do que qualquer pessoa viva. E não estava em casa no dia em que os filhos deles desenharam o círculo no chão. Ele tinha partido em uma longa jornada motivado pela culpa e desespero para tentar parar o pai e proteger a humanidade. Só que aí veio o problema, e é o mesmo que você tem. Um corpo humano vem com um monte de coisa dentro que atrapalha. Inveja de quem tem o que você não tem, raiva na hora errada, o orgulho que te impede de pedir ajuda. E ele, que queria ser digno de virar um deus, olhou para tudo isso e fez uma operação que ninguém tinha feito antes. Ele separou de dentro de si 7 pecados e jogou fora: orgulho, ganância, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Arrancou os 7 e cada pedaço virou uma criatura com um corpo e mente, andando pelo mundo e servindo a ele. Ele não domou os defeitos dele, não aprendeu a conviver com eles como qualquer pessoa faz. Ele só amputou, cortou fora a parte que doía e ficou com o que sobrou, que na cabeça dele era a versão limpa. E agora olha a operação que o Edward fez com a vida dele. É completamente inverso. Ele pegou a pior parte da história dele, aquilo que qualquer pessoa ia querer arrancar do peito, e amarrou em cima do próprio corpo. Gravou na tampa do relógio, botou o nome do irmão como motivo de cada viagem, cada briga e cada livro lido de madrugada. Ele não cortou a culpa fora, ele mandou ela ir trabalhar. E agora eu peço que você preste bastante atenção aqui, porque essa cena vai fechar o capítulo. Anos depois, o Hohenheim tá de pé de frente para a criatura que deu um nome para ele. E antes da luta, ele diz que o pai ficou apagado, que antes era cheio de vida e de emoção, e recita um por um para ele: luxúria, ganância, preguiça, gula, inveja, ira e orgulho. Estes são os 7 pecados capitais. Qualquer um deles em excesso pode arruinar uma pessoa. Mesmo assim, você deve entender todos eles para entender a humanidade. Sem isso, o seu conhecimento fica incompleto. E então ele faz uma pergunta muito importante: por que se livrar de todos eles? E agora eu viro isso para você, porque existem 3 coisas que uma pessoa pode fazer com culpa. E essa história tem exemplo das 3. A primeira é amputar a culpa. E isso se refere ao pai. Arrancar de dentro a parte que dói e se declarar limpo. Dizer que aquilo não é você, que foi outra pessoa, outra época, outra versão. Só que o que você arranca nunca morre. Vira uma coisa separada de você, andando por aí tomando decisões na tua vida sem assinar o nome. A segunda é processar. E se refere ao Edward. 12 anos, casa queimada, data gravada e trabalho no dia seguinte, com o peso amarrado nas costas em vez de ir apodrecendo dentro do peito. E existe a terceira, que é a sua: alimentar a culpa. É pegar a coisa que você fez, guardar num lugar de fácil acesso e visitar todo dia. Sentir inteira, sentir bonito,
deitar às 11 e revisar cena a cena até às 3 da manhã, contando pra si mesmo que se ainda dói é porque você é uma pessoa de bem, porque gente ruim não perde o sono. E aí acordar, tocar a vida e não fazer nada a respeito. Você chama isso de arrependimento. Faz anos que você chama isso de arrependimento. Só que o arrependimento cobra. Arrependimento faz você ligar pra pessoa, mudar o hábito, devolver o que pegou, aparecer onde é desconfortável aparecer. O que você tem não cobra nada, ele só ocupa espaço e te entrega uma sensação morna de ser melhor do que quem não sente nada. Isso não é penitência, isso é companhia. Culpa não é o que você sente. É o quanto você aceita perder de si mesmo para que o erro não seja o seu fim. E até aqui você não aceitou perder nada, só aceitou doer. E daqui pra frente é a luta final. E eu peço que você repare em duas coisas quando ela começar. Na coisa que o Edward vai colocar na mesa, porque não é o braço e nem a perna, e não é o que você ofereceria. E no que o pai grita quando ele perde tudo, porque o que sai da boca dele é uma frase de criança presa num vidro. Quinta troca, um portão. Todo mundo que o Edward encontrou nesses 5 anos de estrada estão naquele lugar, lutando contra a mesma coisa. E nada parece funcionar. O pai tá quase na forma perfeita, com o poder de um deus preso dentro do corpo. E solta uma explosão de energia que varre todo mundo do chão. Quando a poeira baixa, o Edward tá caído, com o braço mecânico destruído e o braço original dele perfurado por um vergalhão, pregado no entulho. E o pai começa a andar na direção dele. O Alphonse vê isso e grita pelo irmão. Grita para que soltem ele. E aí sozinho, sem consultar ninguém, ele toma uma decisão. Ele chama Mei Chang, a menina que domina a alquimia do outro continente, e pede para ela desenhar um círculo de transmutação humana. Ela faz isso e o Alphonse diz pro irmão dele: Ed, vença. E ele ativa a transmutação. 5 anos naquela armadura. 5 anos ouvindo o irmão prometer que ia devolver o corpo dele. 5 anos sendo um motivo de tudo. E do outro lado, o Alphonse se vê de frente com o próprio corpo. Aquele que ele esperou esse tempo inteiro. E aquele que o irmão prometeu buscar. Ele tá ali, ao alcance da mão dele agora. O Alphonse diz que agora é ter fé no Edward. E ele entrega a alma dele, a última coisa que restava, para devolver o braço inteiro pro irmão mais velho. A verdade comenta que a alma dele voltou. E pergunta: Acha que vai voltar para te buscar? Vai sim, eu tenho certeza. Estou ansioso para saber o que ele vai sacrificar. De volta à luta, o Edward olha pro próprio braço direito de carne se mexendo e entende na hora o que o irmão fez. Ele grita: Oh, seu idiota! Ele arranca o vergalhão do outro braço e vai pra cima. Ele acerta um soco tão forte que derruba o pai no chão. E o Edward provoca: Levanta, inútil! Eu vou mostrar a diferença de nível entre você e a gente! O pai levanta, liberando energia como se fosse explodir, e parte pra cima do único ali que ainda tem uma pedra filosofal inteira dentro do corpo, o ganância, o pecado que ele arrancou de si mesmo séculos atrás. Ele perfura o peito do Ling, que divide o corpo com o ganância, e começa a absorver o pedaço da pedra filosofal de volta. E aí acontece a coisa que o pai nunca calculou, porque o ganância passou os últimos anos do lado dos humanos, e descobriu ali que a única coisa que ele sempre quis não era dinheiro, nem poder e nem o mundo. É isso mesmo. O que eu queria de verdade era ter companheiros como estes. E então, sendo engolido de volta para dentro do corpo do próprio criador, ele faz a última rebeldia da vida dele. Usa o próprio poder para carbonizar o pai por dentro. Tudo por aqueles amigos. O corpo de um deus começa a se tornar um frágil carvão. E abre a brecha que faltava. O defeito que o pai jogou fora por atrapalhar é o que rachou a armadura dele no final. O Edward acerta o golpe bem onde está a pedra filosofal do pai. A pedra quebra. E todas as almas que aquele ser consumiu, o povo de Xerxes inteiro, que ele usou como material 400 anos atrás, escapam de dentro dele num turbilhão que toma o campo de batalha. E as mãozinhas da verdade aparecem e começam a puxar o pai para dentro de si mesmo, implodindo ele. O Edward manda ele voltar para o lugar de onde veio, voltar a ser nada, o homúnculo. E o pai, sendo engolido, grita: Eu só queria entender, eu queria saber tudo deste mundo. Eu não queria estar aprisionada e viver livre neste imenso mundo.
400 anos de plano, um reino transmutado, 7 pedaços do próprio corpo jogados fora, e no fim, ele é exatamente a mesma coisa que estava dentro daquele vidro no primeiro dia, gritando a mesma frase. O pai nunca saiu do frasco, ele só construiu um frasco maior. E acabou, mas não fecha o vídeo ainda. O pai foi derrotado, o país está a salvo e todo mundo em volta tá vivo. E esse é o momento mais vazio da vida do Edward, porque ele conseguiu tudo o que ele buscava, menos a única coisa que ele mais queria. O Hohenheim oferece uma saída. Ele ainda guarda uma última vida dentro da própria Pedra Filosofal e oferece essa vida para o filho usar e trazer o Alphonse de volta. Bastava o Ed aceitar, sem riscos, vindo do homem que ele passou a vida inteira odiando. Mas mesmo assim, com o irmão do outro lado e a moeda na mão, o Edward recusa, porque a conta dele não se paga com o que é dos outros. Então o Ed fica um tempo parado, pensando, e finalmente sabe a resposta. Ele pega um pedaço de ferro no chão e começa a desenhar um círculo de transmutação humana. E ele decide fazer isso em si mesmo, para dar um pulinho lá do outro lado. Aquele mesmo tabu, o mesmo círculo de 5 anos atrás. O Ed junta as mãos. E do outro lado, a verdade não pergunta o que ele veio fazer. Ela já sabe. Ela só pergunta para ele qual vai ser o pagamento dessa vez. E o Edward aponta para a porta que tá atrás, o portão da verdade dele, e diz que vai em frente, pode pegar. A verdade fica incrédula. Aquele portão é dele, então é ele quem decide como usar. Mas tem certeza disso? Quem perde a porta nunca mais vai poder usar a alquimia. E o Edward responde uma coisa que nenhum moleque de 16 anos deveria conseguir dizer, que a verdade tem razão, mas que essa porta fez dele de gato e sapato, e que depois que ele viu a tal da verdade, passou a depender dela e ficou confiante demais, e que isso foi um grande erro. Foi apenas arrogância. A criatura pressiona. Você não se importa de se rebaixar a um simples humano que nunca mais poderá usar alquimia? E o Edward responde que não tem dessa de se rebaixar, que ele é um mero humano desde que nasceu, um simples humano incapaz de salvar uma garotinha transformada em quimera. 5 anos depois, no momento mais importante da vida dele, na frente da coisa que criou o mundo, com o corpo do irmão em jogo, ele cita a Nina. Ele nunca arredondou a própria conta para baixo, nem mesmo uma vez. A verdade então faz a última pergunta. Então você não precisa mais disso? O Edward escuta os amigos dele chamando o nome dele pro outro lado. Alquimia pra quê? Se eu tenho meus amigos. E a verdade sorri. Correto, alquimista! Você me venceu! Pode levar! Leve tudo! A saída dos fundos é por ali. Edward Elric. O Edward encontrou Deus e escolheu ser um homem. Agora você entende o que ele pagou. 5 anos tentando quitar aquela noite com um pedaço de corpo, com trabalho ou com a coleira do exército. Mas aquela conta nunca fechou porque ele calculava errado. Não existe uma tabela. A coisa vale o que ela vale para quem paga. E a única coisa que valia o corpo do Alphonse de volta era a parte dele que nunca tinha ido para a mesa. O braço foi só a entrada. O alquimista de aço pagou com ele mesmo. E olha só o que sobra quando o portão fecha. Sem alquimia, ele não é o prodígio, não é o cão do exército, não é nada que apareça num relatório do governo. Ele é uma pessoa comum. Ele escolheu virar isso de forma consciente. E é o final mais feliz que aquela história podia ter, porque a promessa que ele faz atravessando aquele lugar sem ter com o que pagar é quitada agora. Do outro lado da porta tem um garoto magro, de cabelo comprido e esperando. E dessa vez o irmão dele veio buscar. O último episódio não termina com a batalha, termina com os dois voltando para Raisingbull, e eles têm para onde voltar, a casa da Unwine e da Pinaco, a mesma que acolheu os dois na pior noite da vida deles. Sempre esteve lá. O Alphonse tá magro, fraco, andando devagar, depois de tantos anos sem usar as pernas. E o Ed tá lá do lado dele, sem alquimia, sem título, ainda com sua boa e velha perna de metal e nada mais. Eles recuperaram os corpos, mas não recuperaram o que foi perdido. A mãe continua morta, a menina continua morta. Os 5 anos não voltam. O Edward nunca mais vai fazer alquimia. A conta original nunca fechou e nunca ia fechar. E mesmo assim, olha o estado dos dois. É o final mais leve e feliz daquela história. Perto do fim, o Edward resume o que ele aprendeu ali dentro em uma frase que começa assim: aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas quando elas superam as dificuldades e conseguem o que quer, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. É, um coração forte como o aço.
O Edward não disse que a dor tem sentido bonito. Ele disse que dói, que você atravessa e que o que sobra do outro lado é mais duro do que era antes. É isso que o nome dele sempre quis dizer. Todo mundo achou que Alquimista de Aço era por causa da prótese, mas nunca foi o braço, era o coração. Enfim, então tá aqui a frase que define o que é culpa de verdade. Aquela que eu te prometi lá no começo. Vamos lá. Culpa não é o que você sente, é o que você aceita perder de si mesmo para que o erro não seja o seu fim. Se você chegou até aqui, você tem uma, e ela não precisa de mais uma noite acordado. Ela só precisa de 3 coisas. A primeira tarefa é nomear uma culpa só, aquela que você alimenta há mais de um ano. Escreve numa frase curta, sem adjetivo e sem justificativa, só o que você fez. E se precisar de mais de uma linha, você está explicando, não nomeando. A segunda tarefa é escrever a data dela em algum lugar que você vê todo dia. Papel colado no monitor, tela de bloqueio, primeira linha do bloco de notas. O Edward gravou por dentro da tampa do relógio, escondido. Ninguém via aquilo, nem ele, a não ser quando ele abriu o relógio para trabalhar. Não era um cartaz na parede que para ele lembrar de doer, era só uma assinatura no fundo da ferramenta. Então faz isso, escreve num caderno que você fecha, no verso de alguma coisa, num arquivo que você não abre sem motivo, e do lado da data escreve o que você vai fazer a respeito. Data sozinha é lápide. Data com a tarefa do lado é um contrato. E a terceira e última tarefa, que é a única que dói de verdade, é escolher uma ação dessa semana que só existe por causa dessa culpa. Uma só, uma reparação, não um pedido de desculpas. Desculpa é só uma conversa. Reparação é o que você entrega quando não tem plateia. E quando você entregar essa ação, você pode rasgar o papel. Sério, o relógio do Edward só faz sentido enquanto ele estava andando. Data sem trabalho do lado não é endereço. É justamente o que esse vídeo passou não sei quantos minutos te pedindo para parar de fazer. E se a tua conta for do tipo que não fecha, se a pessoa não tiver mais aí, ou se não quiser te ouvir, a ação continua existindo. Ela só muda de endereço. O Edward não devolveu a Nina, por exemplo. Ele passou 5 anos garantindo que aquilo não acontecesse com mais ninguém no caminho dele. A dívida que não dá para pagar para a pessoa, você pode pagar para o mundo. É menos do que você queria. E é tudo que existe. Mas antes de terminar, 2 outras coisas. Eu não sou o dono da verdade, nada do que você viu aqui é verdade absoluta. Eu só tentei traduzir a vida de um personagem de desenho em uma lição para a vida real. E isso muda de pessoa para pessoa. E também pode mudar dependendo do momento que você tá. Pega o que serve para você agora e deixa o resto de lado. Até porque o Edward é um personagem bem intenso. E se esse vídeo te serviu de alguma coisa, se inscreve aqui no canal. Porque é isso que me permite continuar fazendo vídeos desse tamanho. E antes de fechar, eu preciso agradecer a quem banca isso daqui. Esses aqui passando na tela agora são os membros do canal. São essas pessoas que seguram a estrutura para que um vídeo de mais de meia hora possa existir de graça para todo mundo. Muito obrigado a cada um de vocês, de verdade. Um cheiro na orelha. E essas são as pessoas que mandaram um pix pro canal desde o último vídeo. Ninguém aqui é obrigado a pagar nada e tudo vai continuar sendo de graça. Quem apoiou, apoiou porque quis. E isso vale mais do que você imagina. Nesse exato momento também tá passando aqui o pix na tela caso você queira ajudar de alguma forma. Bom, e me conta aqui nos comentários qual foi a data que você escreveu. Não precisa me contar o que aconteceu. Só a data. O Edward tinha 12 anos quando descobriu que dá para carregar uma culpa sem ser carregado por ela. E você teve mais tempo do que ele e gastou esse tempo sentindo, achando que sentir era o pagamento. Mas não era, nunca foi. A sua culpa não precisa de mais lágrimas. Precisa de uma data, uma tarefa do lado dela e o dia em que você pode rasgar o papel. Não se esqueça do dia 3 de outubro. E agora fica mais um pouco comigo. Esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora eu separei especialmente para você. Clique e assiste.